Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pierre Vieira. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da série de questões de computação gráfica. Hoje nós vamos fazer aquela questão de que nós temos um polígono na tela que quando o usuário aperta mais, a tecla mais do teclado, aumenta o número de lados desse polígono e quando aperta a tecla menos, diminui o número de lados desse polígono. Com essa ideia, a gente consegue meio que estabelecer a questão de uma circunferência, que uma circunferência na computação nada mais é que um polígono com o número de lados tendendo ao infinito, certo? Porque você não tem como fazer perfeitamente uma circunferência. Não aqui em OpenGL. O máximo que você consegue fazer é ter um polígono com tantos lados, que tende a parecer uma circunferência. Essa ideia aí vocês vão pegar mais pra frente quando a gente estiver desenvolvendo a questão, mas agora está meio confuso. Tem gente que me pergunta onde é que eu aprendo Python, os colegas meus já me perguntaram, e, assim, caso você também queira aprender Python, certo? Eu vou deixar um link de um canal aí. Um link do canal não, um link da playlist desse canal. Do curso em vídeo, certo? Do Gustavo Guanabara. Onde lá ele ensina Python desde o básico até um pouco avançado, certo? Avançado no sentido de quem está começando a aprender a programar. Se você já é um programador um pouco mais experiente, isso também serve para você que está querendo aprender a linguagem, certo? E dá uma passada lá no canal do cara, que o cara é bem bacana. Gustavo Guanabara, curso em vídeo. Bom, voltando aqui para o vídeo. Então, se a gente quer usar as bibliotecas do OpenGL, vamos fazer aqui nossas importações. From OpenGL, GL, import. E from OpenGL.glut, import. Esse asterisco aqui quer dizer que a gente vai estar importando toda a biblioteca do OpenGL, certo? Só para deixar bem claro, porque nos outros vídeos eu não tinha comentado a respeito disso. Então vamos dar aqui o gosto do glut init. Já vou fechar o loop aqui, glut main loop. E aqui dentro a gente coloca nossa programação de fato. Bom, inicialmente a gente vai colocar nosso display, formato RGB, tudo certo? Glut init display mode single, formato RGB. Iniciar uma janela window, uma janela aí 600 por 600. Dá um nome para ela aí de sei lá que nome que eu dou, polígono dinâmico. Polígono dinâmico, por causa que vai estar mudando, né, o número de lados, então ele é bem dinâmico. Olha só que legal. Dinâmico, isso. Eu acho que tá certo, eu acho que eu escrevi certo. Bom, e aí a gente vai definir agora o nosso mundo, beleza? Opa, faltou uma coisa aqui em cima. Glut RGB. Aí. E aqui a gente vai estar definindo agora o nosso mundo. Então, para isso, glorto. Se você não sabe, se você não sabe o que significa esses parâmetros aqui, dá uma olhada no vídeo anterior que eu comentei sobre eles, beleza? Do glorto. Mas aqui eu vou fazer um mundo que vai de menos 50 a 50, de menos 50 a 50. Nesse caso aqui, vai ser interessante a gente ter coordenadas negativas e positivas, por causa que a gente quer que a nossa figura fique no centro da tela. Então, a gente consegue meio que imaginar um eixo cartesiano fazendo esse tipo de coordenada aqui, ó, proporcional e com negativo e positivo. Por isso que eu escolhi de menos 50 até 50, ok? Mas se você quiser fazer de outro jeito, pode fazer. Vamos fazer aqui agora a nossa função para a tecla, apesar da gente não programar ela agora. Eu vou deixar só a chamada dela aqui, callback dela aqui. A gente não vai programar agora, certo? A gente primeiro vai fazer a função para desenhar. Board, ok, board não, de novo não. Agora é display. Display function. E aqui eu vou dar um nome para minha função de desenhar. Não, desenhar não, desenheiro. Desenheiro é o nome mais bonito. Ó, desenheiro também não, desenho. Aí, ó que nome legal. Eu vou deixar só a chamada da tecla aqui, mas eu não vou fazer nada nela agora. Ok? Vou deixar só um print vazio. E vamos programar aqui a desenheiro. E aqui na desenheiro a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser a definição de variáveis. Só que antes de comentar essas definições de variáveis, eu quero que vocês venham comigo aqui para o Photoscape, rapidão.
Bom, antes de prosseguir a explicação, eu preciso que você tenha um entendimento de como parametrizar uma circunferência, por causa que a nossa lógica de programação vai estar voltada a esse princípio, tudo bem? Então, se você não sabe como que parametriza circunferências, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que vai te levar para um outro canal meu, que lá eu explico como você faz para parametrizar circunferências. Mas se você sabe como funciona a parametrização de circunferência, sabe como x e y se comporta nesse tipo de parametrização, pode continuar vendo esse vídeo aqui, que a gente vai usar desse princípio. Bom, tá vendo esse ponto que está aqui? Ele vai ser o nosso ponto de partida, certo? E por que ele está distanciado aqui, ó? Deixa eu marcar essa distância. Por que ele está distanciado assim da origem? Porque essa distância aqui quer dizer que é o raio da nossa circunferência. Só que por enquanto a gente não tem uma circunferência, não. A gente vai ter a circunferência quando a gente tiver meio que infinitos pontos desse aqui no nosso plano cartesiano. Quando a gente vai desenvolvendo isso, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas tenha em mente o seguinte, essa distância que vai daqui da origem até esse ponto é como se fosse o raio da nossa circunferência, beleza? Então, ok, vou apagar essa linha que está aqui. E é o seguinte, quando você querer desenhar na tela um quadrado, você teria que ter mais de um ponto desse, você teria que ter, na verdade, 4 pontos desse. Deveria ter uma incrementação angular de 90 graus. Ou seja, se aqui eu tenho 0 graus, eu vou andar mais 90, então aqui vai estar meu outro ponto, certo? E agora eu ando mais 90 graus, aqui vai estar meu outro ponto. Andando mais 90 graus, aqui vai estar meu outro ponto. Aqui então, eu tenho bem toscamente, porque meu desenho está horrível, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem, meio que um losango, certo? Ok, isso é para 4 pontos. Agora, suponhamos que eu tivesse, sei lá, 3 pontos, certo? Teria 120 graus, não é? De incrementação angular. Porque a minha incrementação angular, caso você não tenha entendido ainda, vai ser 360 dividido pelo número de lados do meu polígono. Então, se eu tenho agora 3 lados, eu vou ter uma incrementação angular de 120 graus, beleza? E aí você teria, então, um triângulo. Agora, se você quer uma esfera, você tem que ter uma incrementação angular muito baixa, por causa que uma esfera na computação é como se você tivesse um número de lados infinito. Lados tende ao infinito, certo? Para uma esfera. Se você quer descrever uma esfera como um polígono, você vai fazer com que o número de lados desse polígono tenda ao infinito. Então, se você tem 360 dividido por uma coisa que tende ao infinito, isso daqui vai ser igual não, a gente pode dizer que isso aqui tende a zero, certo? Se isso aqui tende a zero, a sua incrementação angular agora vai ser bem baixa, tão baixa, que você teria infinitos pontos. Vou desenhar aqui alguns. Você teria infinitos pontos, muito próximos uns dos outros, certo? Você teria então agora infinitos pontos tão próximos uns dos outros, que você enxergaria uma circunferência. Você enxergaria isso daqui, ó, certo? Uma circunferência, só que nesse caso aqui ela vai estar centrada na origem, né? Isso. É como se você tivesse aqui, gente, ó, muitos pontos com incrementação angular tendendo a zero. Por causa que o número de lados desse polígono nosso aqui agora tende ao infinito. Entendeu? Essa aqui vai ser a nossa ideia que a gente vai estar usando para fazer a nossa lógica de programação. E para fazer isso matematicamente, a gente precisa do conhecimento de parametrização de circunferências. Por isso que eu estou falando. Se você não sabe como fazer essa parametrização, dá uma assistida no vídeo que eu estou deixando aqui linkado aqui em cima e aí na descrição, beleza? Então, dado o entendimento, agora vamos partir para o código. Então, gente, eu coloquei aqui ó, a definição das variáveis. Bom, vocês viram que a gente vai precisar de saber quantos lados o nosso polígono vai ter, certo? Só que esses lados vão estar sendo toda hora alterados. Toda hora a gente vai estar alterando esse número de lados do nosso polígono, por causa que o nosso usuário pode apertar mais ou menos. Então eu vou deixar essa variável lados como sendo global. E eu vou iniciar ela com 4. Então, assim que o usuário rodar esse programa aqui, vai aparecer um quadrado na tela. Não necessariamente um quadrado, pode ser um losango. Uma figura de 4 lados. Beleza? E a gente viu também que a gente vai precisar de saber a nossa incrementação angular. Incrementação angular. Isso aqui é a nossa variável. E ela vai ser sempre 360 dividido pelo número de lados do nosso polígono, certo? A gente precisa de saber também, para fazer o nosso desenho, quanto que vai ser o nosso ângulo. Um ângulo de rotação.
eu vou iniciar o ângulo sempre com o valor de 0, por causa que, como vocês viram aqui no nosso desenho, a gente vai ter um ponto, né? Deixa eu pegar um ponto que começa aqui, ó. E depois ele vai andando. Depois vem para cá, o ponto. Depois ia vir para cá, certo? Só que primeiro, para eu começar aqui, eu preciso que o ângulo seja 0. Tudo bem? Esse ângulo aqui, voltando de novo, é o ângulo da nossa parametrização. Se você não sabe como parametrizar, dá uma assistida no vídeo aí. O centro da nossa circunferência, eu vou deixar ele inicialmente aqui na origem, tudo bem? Ou seja, 0, 0. Isso aqui, para quem não sabe, o Python vai fazer uma tupla, beleza? Se eu deixo com parênteses ou sem parênteses, ele vai fazer uma tupla para mim. O raio da minha circunferência, eu vou escolher 40. O raio da minha circunferência é igual a 40. E agora, já temos aqui todas as definições das nossas variáveis. Temos o ângulo, o centro da circunferência, o raio da circunferência e a incrementação angular. Beleza. Agora, a gente vai definir as cores que a gente quer que apareça na tela. Tudo bem? Já temos aqui a definição de variáveis, agora vamos definir as cores. Ok, primeiramente a cor de fundo eu vou deixar como branco. Então, GL Clear Color 1, 1, 1, 1. Então, vou deixar um comentário aqui, que é o fundo branco. Ok? E a nossa linha, eu quero deixar ela como vermelho. A linha das arestas. No caso, eu vou deixar como vermelho. Você pode escolher a cor que você quiser aí, tá? Eu estou escolhendo esses daqui porque é os que eu achei mais bacana. 1, 0, 0. Isso daqui é o nosso RGB, beleza? RGB da linha. Só que se é a linha que eu estou fazendo, então eu vou dar um GL Line Loop. GL Line Loop. Obviamente, isso daqui tem que estar dentro do meu GL Begin. Certo? GL Begin. Ok. E agora, eu vou ter que dar aqui meu GL Clear, obviamente. Clear. Ok. Já temos aqui o nosso cor de fundo. Já estamos falando que vai ser um line loop. E a cor da linha vai ser vermelha. Certo? Por causa que o R aqui está com 1 e o G e o B está com 0. Então vai ser uma linha vermelha. Agora, ok. Já temos a cor e temos a definição de variáveis. Agora a gente vai ter que precisar de alocar dinamicamente, entre muitas aspas, por causa que o Python já faz esse tipo de alocação para a gente vai ter que alocar dinamicamente uma lista de vértices, beleza? Uma lista de coordenadas. Coordenadas. Ok? Aqui eu vou deixar um comentário, ó, alocando uma lista de vértices. Só que por que eu tenho que ter essa lista de coordenadas? Bom, gente, pensa comigo. Nosso número de lados não vai estar mudando toda hora, então as minhas coordenadas de pontos também vão estar sendo alteradas toda hora. Então eu tenho que alocar toda hora essa lista de vértices aqui, ok? Só que para alocar essa lista de vértices, eu vou precisar de uma função que gera as coordenadas para mim, tudo bem? Então vamos fazer uma função aqui em cima, def gerador de coordenadas, certo? E o que essa função aqui vai fazer? O que eu vou passar para essa função aqui? Eu vou passar para ela 3 parâmetros, que vai ser o meu t, o raio e o centro da circunferência. Opa, calma aí. T, o raio e o centro da circunferência. O que quer dizer cada um desses? Esse aqui vai ser o meu ângulo, aqui o raio da circunferência e aqui onde está o centro dela. Ok, isso é intuitivo pra caramba. Então, a coordenada x do meu ponto vai ser igual. Aqui eu vou estar implementando de fato a equação paramétrica, certo? Então se você não sabe como parametriza, dá uma olhada lá no vídeo, para você entender essa equação. Vai ser o centro dela, o centro da coordenada x, obviamente, mais o raio, vezes o cosseno do meu ângulo t. Então, eu vou deixar aqui comentado, x igual a x mais r vezes o cosseno de t. Cosseno t, certo? Aí, ó, cosseno t. E agora, o meu y vai ser a coordenada y, vai ser igual ao centro mais o raio vezes o seno do ângulo t. Aí eu vou deixar comentado aqui, ó. Y é igual a y mais r vezes seno de t. Beleza?
gente, uma coisa, esse centro aqui, ó, ele vai ser a minha tupla aqui de baixo, tudo bem? Esse daqui é o centro. Por isso que eu coloco aqui, ó, centro na posição 0, para ele pegar a coordenada x, aqui, ó, estou colocando centro na posição 0, e aqui eu coloco centro na posição 1 para ele pegar o y, tudo bem? Só que como a gente está falando que o centro vai ser em 0, 0, isso daqui não faria diferença. Então a gente poderia até apagar. Mas só que suponhamos que a gente queira, sei lá, por algum motivo desenhar a nossa circunferência no canto da tela. Então a gente poderia simplesmente vir aqui e mudar o centro para 20 e aqui, sei lá, para 10. E ficaria deslocado aí a nossa circunferência, o nosso polígono. Só que como a gente quer desenhar no centro da tela, a gente vai deixar em 0, 0 mesmo. E aqui o PyCharm está me xingando aqui com cosseno e seno, porque eu não importei a math, obviamente. Então vamos dar um import from math, import cosseno, seno, e a gente também vai ter que importar o radians. Só que aqui a gente vai ter que passar esse ângulo T aqui, ó, para radianos. Radians, então. Ah, tem um erro aqui, ó, que não é sen, não, é sim. Isso, e também é radians. Então, radians aí. Beleza, tem implementado teoricamente então a nossa coordenada x e coordenada y. A gente já tem o x e o y aqui de um ponto. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse x e y que a gente acabou de achar e jogar dentro de uma lista. Vai chamar coordenadas. E aqui a gente vai passar coordenada x e a coordenada y. Tudo bem? Aqui ó, a gente já achou as coordenadas, então a gente joga ela numa lista e agora a gente vai retornar essa lista. Return coordenadas. Beleza. Ó, não funcionou por causa que aqui são dois Os. Isso. Bom, então retornamos agora nossas coordenadas. Mas só quando é que a gente vai chamar essa função? Ora, a gente vai chamar essa função dentro de um for. Dentro de um for, Pierre? Sim, ué, dentro de um for. Porque a gente não vai ficar toda hora caminhando aqui com os nossos pontos. Ó, nossos pontos ficam toda hora caminhando, vem para cá, depois para cá, para cá, para cá, para cá. Para caminhar esses pontos, a gente precisa de um for, certo? E como é que vai se comportar esse for? For que vai de 0 até o meu número de lados. Então vai ser for c in range lados. Beleza? Por que número de lados? Porque suponhamos que a gente tivesse, sei lá, o nosso losango lá de novo. A gente teria um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Então seriam 4 lados. Então por isso que eu preciso que o meu c vá de 0 até o número de lados da minha figura. Então beleza. Então for c in range lados, eu faço tudo que tiver aqui dentro. E agora o que eu preciso? Eu preciso de pegar a coordenada da minha função lá que está retornando. Então eu vou fazer com que coordenada receba o gerador de coordenadas, que recebe como parâmetro o meu ângulo, o meu raio e o meu centro, certo? Que é isso que ela recebe. Ó. Recebe t, que é o ângulo, o raio e o centro. Ok, mas agora eu tenho que fazer com que a minha lista de coordenadas pegue essa coordenada aqui. Beleza? Então vamos lá. Lista coordenadas.append coordenada. Ok? Opa, eu coloquei lieta. Aí não vai dar certo mesmo não. Lista coordenadas.append coordenada. Só que o problema disso daqui é que se eu tenho, por exemplo, um quadrilátero, eu vou estar toda hora jogando o mesmo ponto, ou seja, eu vou estar jogando 4 pontos com as mesmas coordenadas dentro da minha lista de coordenadas. Só que isso não faz sentido. Então é por isso que eu tenho a minha incrementação angular aqui para o meu ponto ir mudando de posição. Então eu faço com que meu ângulo receba mais igual a incrementação angular, certo? Porque se eu tenho aqui, voltando ao exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, um quadrado, só apagar a circunferência está por fora. Tipo, eu quero que um ângulo comece aqui, um ponto comece aqui, depois vem para cá, depois para cá, depois para cá. Por isso que eu tenho a variável lá, incrementação angular, certo? Ok. Agora que eu já fiz a incrementação angular, já tenho a minha lista de coordenadas, eu vou fazer um for para desenhar a minha figura. Então eu vou fazer for c in lista coordenadas. O que isso aqui faz? Ó? Ele pega para cada elemento da minha lista de coordenadas e atribui esse elemento a uma variável c. Esse c aqui
vai ser diferente desse C daqui, certo? Por causa que eu estou fazendo um novo for. Então o que vai acontecer? Eu vou dar um GL vertex no meu C, no 0 e C na 1. O que acontece? O C é para cada elemento da minha lista de coordenadas. Só que a minha lista de coordenadas é um X, que está na posição 0, e um Y, que está na posição 1, certo? Então agora que eu já tenho o meu GL vértice, faltou aqui 2D, certo? Isso, 2D. Agora que eu já tenho o meu vértice aí alocado bonitinho e eu já estou colocando ele na tela, eu vou dar o meu GL end e vou dar aqui um GL flush, certo? Então vamos ver aí o que a gente já tem na tela só com esse código. Opa, tá dando um erro aqui. Polígono tá falando que só aceita literais. Ah, eu acho que é por causa dos acentos, bem provável. Coloquei esses acentos aqui, deve estar dando algum problema dinâmico. Vamos ver agora. Aí, ó. Beleza, ele fez então, teoricamente, aquele nosso losango lá que a gente está comentando no início da questão. O que ele fez? Ele pegou um ângulo aqui em 0, depois puxou para 90, depois veio aqui para 180, depois fechou em 270 e voltou para 360. Só que se eu ficar apertando mais e menos, não vai mudar nada. Opa, ele deu até erro aqui, ó, porque eu não programei a tecla ainda. Ah, não, na verdade ele deu erro por causa que eu não passei os parâmetros, né? Porque é k, x igual a 0, y igual a 0. Eu zero x e y aqui por causa que eu não vou estar usando esse x e y dentro dessa função. Só que, por questão de sintaxe, por isso que ele até deu esse erro aqui, ó, eu tenho que passar 3 argumentos para a minha função. E é o seguinte, eu vou fazer com que o meu ASCII pegue o ORD da minha key. O que esse ORD vai fazer? Vai pegar a key que eu digitei e vai transformar em código ASCII. Então, beleza, eu vim cá e peguei o ASCII da minha tecla. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui antes de pegar o ASCII, eu vou dar um global lados aqui para ele entender que eu estou me referenciando à variável global aqui da main. Aí, agora que eu peguei o ASCII, minha key, eu vou fazer uma verificação. Eu vou ver se o ASCII for 27. Se o ASCII for 27 é a tecla ASCII. Aí o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que dar ESC, certo? Se o cara apertou ESC, fecha o programa. Agora, se não, ou seja, é o if ASCII for a tecla 43, eu aperto mais. Se é mais, então eu tenho que aumentar lados. Para aumentar os lados, o que eu faço? Lados mais igual a 1, certo? Se não, se o ASCII for 45, quer dizer que foi a tecla menos. Gente, isso tudo aí vocês podem conferir na tabela ASCII, certo? Eu não vou ficar fazendo isso aqui não para não perder tempo, mas são esses os valores aí, ó. Eu vou fazer o lados menos igual a 1. E aí tem um problema, porque se eu ficar apertando a tecla menos toda hora, uma hora eu posso chegar em lados negativos, e não tem como polígono ter lados negativos, então tem que fazer uma verificação aqui, ó. Se lados igual não, menor que 1, tira esses parênteses aqui que não tem, se os lados forem menor que 1, eu vou fazer com que os lados permaneçam em 1, certo? Para evitar número de lados negativos aí. E agora que eu já fiz tudo isso daqui, ou seja, se for 27 fecha, se for 43 aumenta o número de lados, se for 45 diminui o número de lados, eu tenho que vir cá e chamar minha desenheiro de novo. Por quê? Porque se eu estou aumentando e diminuindo o número de lados, eu quero ver essa mudança na minha tela toda hora. Então vem cá e chama desenheiro dentro dessa função. Então, gente, teoricamente a gente terminou aí o código, beleza? Vamos ver se está funcionando? Ok, temos a figura aqui. Deixa eu abrir o teclado virtual aqui. Ó, já estou com o teclado virtual aqui. E agora vamos ver se eu aperto menos, ele diminui o número de lados, ok? Ele não vai para lados negativos, ou seja, não dá erro no programa. Se eu aumento aqui, ó, a questão da esfera, que seria um polígono de infinitos lados, você consegue perceber assim, tá vendo? Se eu diminuo, ele vai diminuindo, eu consigo voltar para uma figura normal, sei lá, um hexágono, um pentágono, quadrado, triângulo, eu vou aumentando. Percebe que ele vai meio que fixando um ponto aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui está sempre fixo, por causa que é o meu ângulo zero, é onde ele começa a incrementação angular, é sempre nesse ponto.
Por isso que a gente tem aqui um losango e não um quadrado, certo? Teria como a gente consertar isso fazendo rotação, mas eu não vou fazer isso não para deixar o vídeo maior. E aí a gente vai aumentando, aumentando, a gente tem aqui a nossa esfera, depois diminui. É isso aí, galera. Se eu apertar ESC, deixa eu só aumentar aqui. Se eu aperto ESC, fecha o programa. Então é isso daí, se você gostou do vídeo deixa um like aí embaixo e até a próxima.